domingo para conversar sobre a redação do vestibular da UEM. Ao longo dessa semana a gente esteve aqui no Platão, todos os dias, de segunda até sexta-feira, com dicas, com orientações, com uma conversa sempre muito agradável para falar sobre as obras que vão cair também na prova de amanhã, na prova de literatura. E hoje eu estou aqui com a nossa querida Lu Oliveira. Lu Oliveira, nossa professora de redação, ela que também é escritora, é nossa orientadora pedagógica do ensino médio e está aqui com a gente para conversar sobre a prova de redação e oferecer a você que está disputando uma vaga na UEM, oferecer a você algumas dicas, algumas orientações, porque a prova de redação pode ser o diferencial entre você passar e não passar. Até porque, é aquela prova que você vai ter acesso à nota lá no finalzinho do processo. Daqui a pouquinho você já tem aí o gabarito, já tem todas as informações a respeito da prova de conhecimentos gerais, já tem as informações sobre as provas específicas, sobre a prova de língua portuguesa, também sobre a prova de língua estrangeira. Todas essas informações você vai ter acesso, vai somar os pontos, mas vai ficar sem saber sobre a prova de redação. Então tem toda uma expectativa em torno da prova de redação. Então fica aí o convite para que você acompanhe a nossa conversa e convide outras pessoas também a participar com a gente. Então, vamos lá, rapidinho, eu vou aqui compartilhar essa conversa no meu perfil pessoal e você também pode fazer o mesmo. Daqui a pouquinho eu cumprimento a Lu, ela vai ficar quietinha por enquanto, porque daqui a pouco ela fala bastante. Deixa eu aqui compartilhar no meu perfil pessoal. A Lu também já está aqui encontrando o vídeo, Já está encontrando o vídeo para que a gente possa compartilhar. Já temos aí mais uma dúzia de pessoas com a gente. Muito obrigado você que está chegando. Já temos aí 15 pessoas. Vamos aumentar esse número. É só você compartilhar, mandar oi e fazer aquilo que a gente sempre pede, Manda um oi pra gente enquanto a gente estiver conversando. A nossa querida Malu, nossa querida Tininha, que está sempre com a gente. Olha, domingo você também tinha que estar aqui, viu, Tininha? A gente está sentindo sua falta. Hoje, nosso comando técnico é do professor Toninho, nosso diretor-geral. A gente já entrega que ele está aqui nos bastidores. Lu, você inaugurou o TV Platão. É verdade. E hoje está com a gente. Pois é. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos. E sabe o que é bacana falar? Houve um tempo, eu já trabalho há quase 20 anos com a redação para o vestibular da UEM, e houve um tempo que havia um certo receio, medo mesmo, temor da prova de redação, como fosse um fantasma, como se essa prova fosse prejudicar. Eu me lembro de alguns alunos falando que, por causa da redação, eu não fui aprovado. A redação me impediu de conquistar a minha vaga. E, na verdade, o que eu tenho tentado conversar com os alunos é que é justamente o contrário. A prova de redação é um caminho, é uma ferramenta para justamente conquistar essa aprovação. Por quê? Porque a banca vai mensurar a capacidade linguística desse candidato de organizar suas ideias na sua língua materna, na língua portuguesa, com princípio, meio e fim. Portanto, pode ser sim uma maneira muito eficaz de se destacar dos outros. E são 120 pontos, É o peso de uma das provas específicas. Então, se você se garante no texto, você pode alcançar aí no mínimo 110 pontos, 115, 105, quer dizer, uma pontuação bastante significativa, pode ser aí 20, 25% do peso de uma prova para passar em alguns dos cursos mais concorridos da UEM. Bom, vamos lá, a Malu está aqui mandando um boa tarde, pessoas queridas e animadas, estou com vocês por aqui. Tá certo, dona Tininha. Uma aluna escreveu aqui, a Beatriz Lima, rumo aos 120, porque na verdade o combinado que eu tenho com os meus é que nós desejamos os 3 dígitos, no mínimo 100 pontos. Naturalmente nós já tivemos até 118 pontos, de 0 a 120, mas é possível, porque no manual do candidato eles colocam que pode ser de 2 a 4 gêneros. 2 a 4 2 a 4, mas ao longo, desde 2008, julho de 2008, quando a UEM começou a trazer os gêneros, sempre foram 2 textos. Mas é lógico que vamos imaginar que se eles pedissem 3 ou 4, seriam textos menores. Eu não acredito muito nisso. 60 pontos em cada um. Portanto, se ele tiver uma pontuação bacana, vamos pensar em 50 pontos cada texto, ele já vai chegar a esses 3 dígitos aos 100 pontos. Muito bem. Bom, deixa eu só ver por aqui, porque o meu não está aparecendo ainda alguns nominhos. A Beatriz está aí, então, falando rumo aos 120, mandando um beijo para Lu. O Pedro Paulo, rumo aos 3 dígitos no vestibular. Aí, todo mundo acompanhando o discurso da Lu.
A Deia Baratella, adoramos esse bate-papo. Legal, Deia, muito obrigado. Então, gente, muito obrigado pelo carinho mesmo. Agora, quantos gêneros nós temos nessa prova de redação? A banca lista 10 gêneros, são 4 cartas, são 2 respostas, argumentativa e interpretativa, tem o artigo de opinião, o texto instrucional, o relato e o resumo. São 10 gêneros, nós estamos esperando 2 desses 10 amanhã na prova de redação. 2 é que são cobrados. Então, sempre a prova de redação tem 2 gêneros ali que são cobrados nessa prova. Bom, isso é um aspecto bastante importante, porque a pessoa vai fazer 2 redações. E a redação da UEM foi inclusive uma questão que a gente pontuou lá na nossa primeira conversa. A redação da UEM tem uma especificidade. Ela é uma redação que ela se prende a essa questão do gênero, né? É uma valorização mais da estrutura, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, quando a gente pensa de Enem, a cobrança do tema é muito maior. E os temas na UEM, eles não são tão exigentes, vamos dizer assim, porque há edições do vestibular, por exemplo, em que nem há textos argumentativos. Por exemplo, quando eles cobraram já relato e resumo. Certo. Portanto, os alunos, principalmente, precisam saber a estrutura do gênero, como organizar esse texto, quais as características, o que faz parte desse gênero, o que não faz parte, o que traz nota, o que diminui. Porque é bom lembrar, Ronaldo... Então ele é um texto muito técnico. Ele é técnico, por isso treino. E por isso treino, e por isso não preciso gostar para fazer bem feito. Porque, por exemplo, como você lembrou, eu sou escritora, eu também sou colunista, quer dizer, eu escrevo todos os dias ao longo, né? Já faz muitos anos que eu escrevo diariamente, é um prazer que tenho também. Mas eu não preciso só gostar para saber. Eu tenho alunos que têm até um pouco de ojeriza pela escrita, não gostam e manifestam isso, mas mandam muito bem. Isso é prova de que eles procuraram um caminho, acertaram e podem tirar muito mais nota que talvez alguém que manifeste um gosto pelas palavras, que é muito bacana, uma paixão, mas que gosta, mas não aprendeu a lidar com elas. A Lu Baratella está aqui com a gente. Estou na área. Lu Ineso, muito obrigado. A Vanessa Félix, essa iniciativa é muito top. Obrigado também pelo carinho, Vanessa. Obrigado a todo mundo. E olha, você pontuava esse aspecto da prova de redação não ser necessariamente uma prova que você precisa gostar de escrever. E esse é um detalhe que é bastante curioso. Nós temos aqui este ano alguns alunos do cursinho que não eram alunos nossos, né? Até o terceirão não foram alunos nossos e vieram para cá agora. E pessoas que também não eram da nossa região, então não estavam acostumadas com essa dinâmica da redação da UEM. E elas encontram um pouquinho de dificuldade porque eles estão acostumadas a uma redação que tem, digamos, um aspecto mais criativo, né? Mais criador. E isso não acontece na redação da UEM, né? Por exemplo, o relato, ele é um texto com alguns elementos da narrativa, mas embora seja da narrativa, eu não posso criar expectativa. Portanto, alunos que trabalham narrativas, a UEM até 2007, Ronaldo, cobravam dissertação e narração. Até 2007. 2007, dezembro de 2007. Quando a UEM cobrava dissertação e narração, havia alunos que nas narrativas faziam meros relatos, chamavam de meros relatos. Esses alunos tiravam notas baixas, porque a UEM queria uma narrativa, realmente uma criação de expectativa, com descrição do espaço, do personagem, com desfecho, e as pessoas relatavam. Quando eu trouxe para o relato, parece que virou a chavinha, e hoje há pessoas que perdem nota no relato justamente porque criam narrativas. Essa criatividade eu acho mais no sentido assim, com relação ao UEM, de você, quando for um texto argumentativo, você trazer argumentos, não digo inéditos, não é isso, mas que não sejam tão clichês, que extrapolem o texto de apoio. Quando a gente fala do clichê, são aquelas frases prontas. Frases prontas, argumentos desgastados, que talvez tivessem o seu peso argumentativo, mas talvez 2 anos atrás, porque há argumentos que são atemporais, mas há argumentos que faziam sentido, mas em um outro contexto, social, político, até demográfico. Portanto, a pessoa não pode ficar reproduzindo frases porque ela ouviu algum dia, mas sem contextualizar, saber se isso funciona. Ok, então são algumas dicas já importantes para você que está acompanhando a nossa conversa. E a gente pede para você, além de acompanhar a conversa, curtir ali e mandar o seu comentário. É sempre bom ter o seu retorno aqui para a nossa conversa.
Bom, você pontuava então esse aspecto e a nota, inclusive, ela é uma composição de todos esses aspectos técnicos. Não é só um texto, por exemplo, gramaticalmente correto. Não é só um texto, digamos assim, aparentemente bem escrito, né? Que a gente olha e fala, não, mas esse texto está bem escrito. Bem escrito As pessoas têm a impressão, às vezes, que escrever bem, ou eu tenho dificuldade para escrever, tem a ver com a grafia das palavras, por exemplo, ou com regras de acentuação, de pontuação, que são naturalmente exigidas também e têm o seu valor. Mas no todo do texto, elas têm um percentual, porque o texto ele vale 60 pontos, dividido em forma e conteúdo. E a forma, além das questões gramaticais, também tem o aspecto da coesão, que é como a pessoa amarra as suas ideias. Porque às vezes a pessoa ela se inspira, vamos dizer, eu nem gosto muito dessa palavra para vestibular, inspiração, mas vamos imaginar que ela se sinta motivada a escrever. E as ideias venham, porque eu digo para os meus alunos que o problema é quando as ideias não vêm. Se elas estão vindo, que bom, aproveite-as. Vai escrevendo, vai carimbando no rascunho. Mas elas naturalmente podem vir desordenadas, porque elas não vão vir na sua forma já, na sua coerência, na sua coesão. Sim. Por isso a Vai importância, escrever. eu até ia falar disso um pouquinho mais no final, vou aproveitar o gancho agora, do rascunho, Ronaldo, como realmente o processo de lapidação. O rascunho não é uma caça aos erros. Eu não faço um rascunho para depois procurar só se eu errei. Lógico, eu tenho que verificar isso, porque não adianta eu passar a limpo e ficar lendo depois o texto passado ali, procurando problemas. Aí é o sofrimento. Aí depois que passou a limpo, já foi. No máximo é cortar um T, colocar um cedilho que faltou, uma coisinha ali. Mas o rascunho, por isso que eu falo que é lapidação, porque a obra está ali inacabada. Aí eu tenho que fazer todo o processo de revisão gramatical também, mas, por exemplo, de estrutura dos gêneros. Lembrar das aulas, bom, a professora disse que isso pode, isso não pode. Eu coloquei, não é para colocar. Me equivoquei, tiro antes de passar limpo. Está faltando isso, vou observar na hora de Esse texto passar. não pode ter adjetivo, escapou um adjetivo, corta. Porque assim, essa pressa, eu vou perder tempo, é investir, você ganha. Porque você imagina você levar, sei lá, 30, 40 minutos ou mais, e aí você lê e tem aquela reflexão crítica, poxa, não ficou bom, vou apagar, vou consertar. Lógico, é possível, mas aí já é um desgaste emocional, concorda? Portanto, na hora que você for começar a fazer o texto, você tem que, antes de pegar papel, ler o texto de apoio, a pessoa vai escaneando, não, leia com calma, uma vez, duas vezes, leia comando, retire as informações, respire e pense. Bom, esse é o gênero, o que eu aprendi desse gênero? O que é importante ter ou não ter? Coloca até de um ladinho ali. E aí sim pegar o papel, né, o lápis e começar a tecer o texto. Não achar que já vai brotar de uma vez. Eu nunca fiz a redação da UEM, né, do vestibular da UEM, mas eu vou falar um pouco aqui do meu processo de escrita, né, nas minhas provas em mestrado, doutorado, como eu sempre fiz. Eu sempre, as ideias principais anotava ali, né, às vezes em palavra-chave, para não fugirem, exatamente, para depois começar, inclusive, o rascunho. Então, eu quero discutir isso. Eu acho que esse processo é importante. É um passo que pode funcionar? É uma técnica, é uma estratégia, porque a escrita ela é exigente, ela é desafiadora. Mas é preciso justamente que eu me esforce e que eu tenha um caminho. Quando eu começo a escrever, independentemente do gênero, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Porque aquele texto que você vai escrevendo conforme o sabor da maré, conforme o sentimento, a opinião, aí vira a espécie de textão do Facebook, né? Aquele textão desabafo, escrito às vezes com letra maiúscula. E vai toda a vida, é coisa assim que vai às vezes do nada a lugar algum, ou pode até ter um conteúdo. Mas não, eu estou fazendo uma prova de um vestibular, eu estou sendo avaliado, haverá uma nota, portanto é preciso sim que eu me dedique. Não dá para achar que eu vou fazer rápido, de qualquer jeito, e tudo bem, eles vão aceitar qualquer coisa. É lógico que há motivos para zerar, falaremos depois sobre isso. A banca é uma banca responsável, séria, que valoriza o trabalho do aluno, mas eu preciso entender que me destacar. O examinador vai ler 100 textos numa manhã, o meu texto será parecido com os outros? Não quero que seja parecido, quero que seja melhor. Eu recordo, aqui é só uma dica, né? Eu recordo de uma professora, inclusive da universidade, que não trabalha com a redação diretamente, porque já tem muitos anos ali, no mestrado e doutorado, ela sempre falava assim, quando você for escrever, comece a conquistar pela letra. Justamente, porque são pessoas... Que pelo menos eu consigo ler. Não hieróglifos egípcios, porque são pessoas que corrigem, não são máquinas. Por enquanto, espero que eu mantenha meu emprego. Por enquanto, a máquina facilita algumas coisas, mas é uma pessoa corrigindo.
E você começa a corrigir, ler um texto às 8 da manhã é uma coisa, você lê 100 textos depois ao meio-dia, não é que o examinador não vai ter bom senso, ele é profissional, mas naturalmente ele vai estar mais cansado. Não existe uma pontuação para estética, uma pontuação para letra. Mas nós, professores aqui na escola, quaisquer colegas, eles vão se debruçar, eu leio uma vez, leio duas, tento decifrar aquele código. Mas o examinador lá, ele não vai ficar um tempão em cada texto. Portanto, então já se eu facilitar justamente a vida dele. Arnaldo com a gente, parabéns pela iniciativa, obrigado Arnaldo pelo carinho. Graziele Martins Leandro, dicas extremamente valiosas aos nossos alunos, parabéns Lu e Ronaldo pelo bate-papo, muito obrigado pelo seu carinho. O Guilherme Cordeiro da Silva dizendo aqui, rumo ao 120, muito obrigado querido. E ele tem grande chance de chegar ao 120. Os nossos alunos aí têm tido a oportunidade de ouvir as dicas da Lu o tempo todo, né? Ao longo do ensino médio, do terceirão mais especificamente, do cursinho. Então são dicas preciosas para que você possa se dar bem. Bom, vamos tentar conversar um pouquinho sobre os gêneros. Podemos começar pelo relato. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre as características e é só para lembrar. Eu sei que muita gente já fez revisão ao longo dessa semana, mas é interessante. Relato. Para aqueles que treinaram, apenas esse momento que nós falamos, ok? O que eu vou falar agora é para aquele momento do rascunho, fez o rascunho, o que você tem que conferir, e isso é físico, não é assim uma coisa, não é um mantra, é pega a caneta e vai fazendo assim, fiz, não fiz, faltou, faça isso. O relato, veja bem, você vai descrever algo de acordo com o comando, porque assim, todos os gêneros, lógico, o comando é o meu pastor e a nota não me faltará. Essa é a nota essa é a frase que rola por aí. Portanto, eu preciso ler com atenção. Eu vou ter que relatar o quê? Eu vou contar uma história, é verdade, uma história com personagem, com tempo, com espaço. Mas o que eu não posso fazer no relato? Criar expectativa. Como é que eu crio expectativa? Relato é frio. Lembra assim de testemunho, depoimento. Imagina que você se envolve num acidente de trânsito, o guarda chega, policial, e você vai colocar... Estava caminhando quando de repente, não mais de repente, aconteceu alguma coisa. Mas tem gente que gosta de testemunhar e florear. Isso, literário. Rios de sangue, em vez de colocar aqui, né? Você se machucou. Não pode. Não pode. Eu, por exemplo, como gosto de escrever, sofro com o relato. Porque o relato, você falou, é frio, ele me segura. Por isso é técnica. E você treina. No primeiro parágrafo do relato, você já conta o que aconteceu. Você não diz assim, anos atrás vivi uma experiência que me marcou muito. Inesquecível. Pronto, você já criou a expectativa. E houve vezes que a banca descontou bastante nessa criação de expectativa. Portanto, você já começa dizendo, você marca o tempo, por exemplo, 2 anos atrás fiz uma experiência de intercâmbio. Pronto, você já contou o que aconteceu. Depois você vai contar, bom, foi comigo, foi com o João da Silva, e como foi isso? Essa é a grande orientação do relato. Primeiro eu conto o que aconteceu, depois eu conto como, no segundo parágrafo, que é maior, e no terceiro eu fecho com uma reflexão. E são poucos os candidatos que fazem reflexão. A reflexão é aquele momento em que o narrador, seja ele primeiro ou terceira, ele vai dizer, bom, depois de ter vivido isso, de eu ter experimentado esse momento, o que ficou em mim? Me arrependi, não me arrependi, recomendo, me tornei mais madura, foi indiferente. Sabe quando você vive uma coisa na sua vida e fica em você algo? É isso que tem na reflexão. O relato tem elementos da narrativa, tempo, espaço, personagem, mas não tem estrutura. Não tem clímax, conflito, desfecho, não tem nada disso. Na verdade, o relato ele é para descrever uma cena ou uma situação que aconteceu comigo. Pode ter sido na infância, pode ter sido na manhã de hoje. Mas tem, então, esse momento da reflexão. Tem, e isso é o que dá um diferencial, porque a maioria faz 10 dias depois, a pessoa termina a historiazinha, fica um tom de historiazinha de narrativa de quinta série às vezes. E não é isso que é o relato. Ok, então tem uma reflexão no final. Sim. Bom, o Igor está com a gente dizendo, Platão, muito bom, ou seja, está aqui elogiando nossa iniciativa, muito obrigado, Igor, pelo carinho. O Igor, por sinal, encontrei-o hoje pela manhã, né, nesse momento que a gente teve a oportunidade de abraçar os nossos candidatos, né, os nossos alunos, nossas alunas que estão participando do vestibular, que a gente estava aí, né, com um grupo lá nas proximidades da universidade, né, da UEM, outro grupo ali, mas no novo centro também, para receber os alunos que estão ali fazendo na Faculdade de Maringá, na PUC, na FCV, também outro grupo na Unicesumar, e a gente estava ali nas proximidades, né, do novo centro, e o Igor foi lá, né, agradecer a gente, inclusive, pela iniciativa. E a gente agradece você por ter prestigiado, Igor.
O Pedro Paulo tem uma pergunta. Lu, caso eu coloque título sem o comando solicitar, há possibilidade de zerar o meu texto? A banca jamais vai zerar o texto por ter título ou não ter. É lógico que se o gênero não exige, você coloca, eles podem sim, na planilha, descontar alguma coisa, mas não é o mais importante. O relato é uma pergunta que os alunos têm muito, de relato tem título ou não tem. Já houve vezes da banca colocar no comando, coloque título, e às vezes não. Se a banca colocou no comando, aí o aluno me procura depois, professora, eu não coloquei, tem problema? Lógico que tem, estava no comando, não colocou, alguma coisa se perde. Zerar? Mas porque sabe o que acontece, Ronaldo, depois eu vou falar disso. Os alunos têm assim, às vezes uma coisa do zero, eu não fiz tal coisa, não sei quem falou que eu vou zerar. Falaram que eu vou zerar. Aí sai da prova da segunda-feira, com essa impressão, e vai fazer a prova na terça até já meio... Já desequilibrado. Olha, se alguém falar, falaram que você vai zerar o quê? É concorrente geralmente. Você procura alguém da sua confiança e com o conhecimento da redação para te instruir, porque isso, né, na verdade, não é o mais importante. Ok. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Eu estou acompanhando o seu, porque o seu está mais rápido do que o meu aqui. O Pedro Paulo, então, fez essa pergunta. A Melina Zamponi Marquezine, você é show sempre, Lu. Tá poderosa, viu, Lu? O Carlos Henrique dizendo aqui, energia caiu em casa. Estou no canto da casa pegando o Wi-Fi do vizinho só para ver o programa. Boa que fofo, essa. Carlos. Eu não posso te dar ponto na média, mas todo o meu carinho, reconhecimento, o seu esforço. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Bom, falamos aí sobre o relato. Vamos para o resumo. O resumo tem muita gente que acha um tanto chato. Eu, por exemplo. Você já falou que o relato é chato. Você vai dizer que todos os gêneros são porque, chatos. Porque, na verdade, eu gosto de... Escrita, para mim, é libertação. Então, você imagina, você quer ficar amarrado. Uma escrita mais poética. Quer ficar amarrado. Mas, enfim, eu sou obediente. Se eu precisar fazer, eu faço. O resumo é um parágrafo só. Inclusive, a UEM lançou... Professores da UEM, há pouco tempo, publicaram um livro com artigos científicos sobre todos os gêneros. E lá está confirmado que o resumo é um parágrafo só. Mas assim, Ronaldo, o que é mais importante num texto? A paragrafação, por exemplo, é parte de um resumo acadêmico, isso é um parágrafo só. Vamos imaginar, o aluno fatiou, fez em 2 ou 3. Vai zerar? Não vai zerar. Eles podem... Vai perder provavelmente alguns pontinhos. Agora, por exemplo, o relato eu ensino em 3 parágrafos, porque organiza. A pessoa fez as marcas do relato, mas num bloco só. Talvez esteja até melhor que algum que tenha fatiado o texto, mas com problemas de coesão. Coesão, imagina assim, aquele período longo que se arrasta. Eu leio 4 linhas, eu chego na quarta linha, aí eu tenho que voltar, porque a ideia ficou perdida. Eu volto, o examinador não vai ficar voltando. Certo. Portanto, períodos curtos, eu falo muito para os alunos isso, os meus textos são curtos. O resumo, qual a principal característica? Lógico, selecionar informações principais. Pode ser coletânea, pode ser um texto único. Eu leio o texto e eu vou separando. Isso vai para o meu resumo, isso fica. E aí, lógico, tem a ver com a leitura. É complicado. Aí não tem porque você tem que ter essa sensibilidade de entender aquilo que é precioso no texto, que é importante no texto. Imagine o seguinte, isso talvez ajude. Uma pessoa não lê o texto original e vai ler o meu resumo e vai entender o maior, né, o objetivo maior do texto. Porque se ele lê o que faz o resumo, pensando, a professora lê o texto original, ela vai entender essa parte. Não, tem que pensar nesse sentido. Referências ao autor, sempre, no resumo, referências ao autor, porque não é você falando, portanto, é o texto em terceira. Quem escreve o texto do resumo, ele é mero coadjuvante. Terceira Por isso pessoa. eu resumo, que eu sou exibida, pode aparecer, e no resumo eu fico escondida. Está admitido. O autor afirma outra coisa, é legal você variar os verbos, não ficar só o autor diz, o autor diz. O autor contesta, o autor ilustra, ele ratifica, por exemplo, ele termina o texto. Autor, escritor, cantor, médico, quem é que está escrevendo o texto? Variar esse vocabulário. E principalmente você não opina no resumo, você não acrescenta e você não faz cópias fiéis extensas, porque lógico, não dá para eu ser inédito no resumo com as minhas palavras, as minhas do autor. Lógico que algumas palavras são as mesmas, né? Essa só de minhas palavras também é meio um folclore, mas eu não posso fazer cópias fiéis. E outra coisa importante... O ideal é parafrasear. Sim, e o que é importante? Você diz assim, o autor ao final defende a tese de que... e coloca. Mas será que ele defendeu isso ou você acha? Ele citou alguém, então não é ele que está falando daquilo, ele citou alguém. Se aquela citação for importante, por exemplo, relevante, indispensável, você coloca. Mas diz, o autor, para ilustrar a sua tese, para sustentar, usa o argumento do fulano. Então você percebeu que não foi ele que falou, porque se escanear o texto, se leu uma vez só e já queria começar o resumo,
aí a tendência é que faça essa interpretação equivocada. De novo, você tem insistido para que o candidato leia mais de uma vez o texto. Sim, é uma pressa, uma sangria. Invista o tempo, acreditem nisso, confiem em mim, isso vai fazer diferença. Faz a diferença. E tem um outro detalhe, né? A prova de segunda-feira é uma prova que já está prevista para ter a redação, então você pode gastar aí pelo menos metade do seu tempo da prova com a redação. São 20 questões depois, diferente, embora o PAS tenha 5 horas, mas o PAS, por exemplo, eles fazem 40 questões mais a redação. Amanhã, embora literatura, gramática e a língua estrangeira sejam também exigentes, exijam a leitura, mas eu acho que amanhã é mais simples do que no PAS, por exemplo, para a redação. Muito bem. Abílio Leme está com a gente. Lu, você é demais. Joyce Garcia, parabéns, Lu Oliveira, suas dicas são ótimas. Vinícius Viega, Lu é ótima, saudades. Viviane Regile, parabéns, Lu Oliveira e Ronaldo, estou amando esse ótimo papo, ótimas dicas, obrigado pelo carinho, Viviane. Joyce Garcia, parabéns, Lu, suas dicas são ótimas. Enfim, são as participações e a gente agradece você pelo carinho, já temos aí um número bastante expressivo, sempre 35, 37, 40 pessoas assistindo simultaneamente, já passamos de 40 pessoas, isso é muito legal e você pode convidar outras pessoas. Você sabe que aí no Facebook, enquanto você assiste, você além de compartilhar, você pode estar convidando gente. Então você pode aí mandar um convitezinho para um amigo, para uma amiga que está precisando saber um pouco mais sobre os gêneros da redação da UEM. Robson Santos também com a gente. Ótima, muito obrigado, Robson. Posso falar a hashtag que eu coloquei na minha página? Da nossa foto? Pode. Perdeu o Faustão. Deixa o Faustão, gente. Deixa o Faustão, deixa o futebol e vem aqui com a gente, que é mais negócio. Eu acho que é mais negócio. É mais negócio, né? Excelente aqui, uma aula de redação. Falamos sobre o relato, falamos sobre o resumo. A prova da UEM, sempre é importante lembrar que são 15 linhas, né? Sim, mínimo 10, máximo 15. Pelo menos nas últimas edições. Esse é uma diferença enorme em relação à prova do Enem, que são 30 linhas. Então, tem que aprender, inclusive, a escrever. Isso, porque alguns alunos acham isso bom e alguns acham ruim, porque olha só, nós foi de letra no início, até o tamanho de letra pode ter uma relação. Se a pessoa tem uma letra, né, aquela letra muito grande, ela escreve pouco e já pega todas as linhas. E aí então a argumentação pode estar superficial. O resumo, que a pessoa tem a letra muito miudinha, talvez ela escreva quase o resumo todo e já chega nas 10 linhas. Vamos a outro gênero? Respostas. Argumentativa e interpretativa. Explica esse negócio pra gente. A resposta, por exemplo, é difícil você conseguir uma teoria sobre isso. As pessoas que vêm de fora, elas até se assustam, às vezes não encontram isso em livros. A resposta, como o nome diz, haverá uma pergunta, que pode ser uma pergunta indireta, porque já teve resposta interpretativa, que não tinha ponto de interrogação. Explique quais são segundo o texto, quais são as causas de alguma coisa. Ponto. Óbvio, não tem ponto de interrogação, mas é uma pergunta. Diferenças. Ambas propõem uma questão para ser respondida. Na argumentativa, é a minha opinião. A resposta argumentativa é prima do artigo de opinião. Depois a gente vai chegar no artigo e vamos ver a diferença. É um texto em que eu vou manifestar o que eu penso sobre. É como se alguém me entrevistasse na rua e perguntasse: o que você pensa sobre alguma coisa? E eu vou dizer: sobre isso penso o quê? Se for em primeira pessoa, talvez seja em terceira também, como alguém já pediu algumas vezes. Eles lançam uma pergunta e não colocam em sua opinião, você acredita, mas se eu estou escrevendo, naturalmente que eu vou defender a minha opinião. E na resposta argumentativa, eu não me refiro aos textos de apoio. Eu posso usá-los como subsídio, como estímulo para a minha argumentação, posso desenvolver, mas eu não me refiro a eles. Na resposta interpretativa, imagine, por exemplo, que o professor Toninho e o professor Luiz fizeram nessa semana, falando de poemas, de contos e de romances. Eu coloco um trecho de um conto na prova e peço para a pessoa interpretar. Então, a resposta interpretativa não é o que eu penso, não é a minha opinião sobre aquele tema. É como é que eu leio, como é que eu li aquele texto e que análise que eu fiz daquele texto. Então, no argumentativo, eu apareço. Sim. Ou seja, aparece a minha opinião. Defendendo uma opinião. Isso. Agora, no texto interpretativo, não aparece a minha opinião. Segundo o autor, quais são, compare os textos. Imagine que eu pegue 3 textos que falem de um mesmo tema. Uma propaganda, uma entrevista e um artigo de opinião. Os 3 são textos diferentes, mas com o mesmo tema, por exemplo. Certo. E eu vou... Que leitura que eu faço?
Aí alguns alunos, inclusive, dizem, mas a interpretativa parece resumo, mas não é. Resumo, eu vou resumir o texto inteiro. Interpretativa, eu faço o que o comando me pedir especificamente. Ok, com a gente aqui também a participação do Gunther, nosso aluno aqui do cursinho. Bem, como diz a própria Lu, escrever é excelente, é como uma fuga da realidade, expressar o sentimento, mas há o ente que torna um prisioneiro. Isso. E como tal deverás obedecer o Senhor sem pestanejar. Adorei o Gunther. O Gunther me entende, porque o Gunther, nossa, eu tive que fazer um trabalho difícil com ele, porque ele tem toda essa linha literária também, ele sofre com isso. Mas ele é um tanto poético. Não é hora de ninguém descobrir talentos da literatura. Vamos embora, vocês querem nota, querem ingressar na UEM, então vamos embora, vamos fazer o que eles estão pedindo. Muito bem. Eu acho que o seu celular está fazendo barulhinho aqui, viu? Tem que tirar o som dele. Deixa eu ver aqui também. O Guilherme Cordeiro está falando, Lu, dá uma dica de como começar cada gênero. Eu acho a gente está falando sobre todos aqui. Eu acho que da forma como a gente já está desenvolvendo, está conseguindo deixar isso claro. Bom, então temos lá respostas, tem que observar ter esse cuidado, no argumentativo não faz referências ao texto, eu estou um pouco mais presente, no interpretativo eu não estou presente e trato diretamente... Lógico, a leitura está em todos, mas na interpretativa minha capacidade de leitura é muito mais exigida do que na argumentativa. Ok. Vamos às cartas, porque tem 4 tipos de cartas. Pois é. A carta aberta, que foi até solicitada no vestibular de dezembro, quando o tema foi doação de órgãos. A carta aberta... A carta esteve, então, no último vestibular. Mas olha que interessante, porque nós trabalhamos com os alunos, porque a carta aberta é uma carta em que eu expresso algo de um interesse coletivo. Certo. Porque, veja, na carta de reclamação de solicitação, eu também posso ter um interesse coletivo. Eu posso escrever uma carta de reclamação para um órgão, por exemplo, competente, ou prefeito, ou alguma coisa assim, pedindo para que cortem as árvores do meu bairro, porque estão na iminência de cair. Portanto, é coletivo. Eu posso escrever uma carta de reclamação para cortar a árvore da frente da minha casa, porque eu estou correndo isso, para minha família e eu. Portanto, não é um interesse coletivo, é meu. Agora, a carta aberta, porque se eu publico, porque a carta aberta é um texto publicado, diferente das outras cartas que vão para o interlocutor específico. Então, uma carta que poderia aparecer, vamos imaginar, como aconteceu no passado, em jornais. A carta aberta também tem um interlocutor específico, só que quando eu publico, já não fica mais só entre nós. Eu torno público, e aí eu posso ganhar adeptos, posso ganhar pessoas que também não compartilham. Mas olha que interessante, a UEM pediu doação de órgãos em dezembro. Só que era uma carta para a minha família. Eu deveria escrever uma carta aberta para a minha família, manifestando o meu desejo de ser doadora. Aí você pode pensar, poxa, mas por que a pessoa não escreveria então para a família e põe no envelope e coloca lá na casa? Mas o interesse é coletivo, porque se eu fizer isso e postar isso na minha rede social, eu posso motivar pessoas, eu posso provocar reflexão nas pessoas. Eu não publicaria uma carta aberta à minha família para falar da nossa herança, por exemplo. Certo. Não faria sentido. Portanto, tem que ter isso em mente. E uma coisa importante, Ronaldo, sempre carta aberta começar assim, carta aberta ao, ou carta aberta a, depende se é para um órgão, se é para uma pessoa. Então, é para começar a marinhar. Tem essa marcação, carta aberta, isso tem que ser... Isso tem que estar escrito na linha 1. Ok. Depois, essa história de pular a linha ou não pular também, se alguém vai perguntar isso, depende do rascunho. Se o rascunho permitir, se sobraram linhas, esteticamente, eu gosto de pular linhas nas minhas cartas, mas fiz rascunho. Não vai dar espaço. Vai sobrar no pulo. Ok. Deixa eu só perguntar um detalhezinho aqui, que a Carol Prado está mandando pergunta aqui para a gente. Lu, em quais casos é necessário colocar a data na carta aberta? Somente se a banca colocar que foi, por exemplo, panfletagem, um cartaz, um veículo em que não tiver já a data. Porque, por exemplo, o jornal já tem a data. Se eu publico uma carta aberta num jornal, a data dela é a data de publicação do jornal. Idem para a revista, idem para a rede social, que a data já sai. Se eventualmente a banca fizer um comando, imagine que você resolveu divulgar uma carta aberta por meio de panfletagem. O panfleto eu posso encontrá-lo jogado na rua, por exemplo. De quando é isso? Aí ela coloca carta aberta ao Maringá e aí começa já a fazer a carta. Mais algumas dicas da carta aberta ou vamos para a próxima? Eu acho que eu vou falar das outras, porque daí, por exemplo, uma marca forte das 4 cartas, a marca de interlocução. Eu estou falando com alguém e não de alguém. Portanto, se eu coloco prezado senhor, se eu coloco senhor secretário, excelentíssimo prefeito, eu não posso esquecer dele. Porque às vezes o aluno coloca Maringá, o local e data, vocativo. Mas no corpo da carta, ele manifesta o que ele quer, manifesta a opinião, conta lá a história dele, e depois coloca atenciosamente e assinatura. Mas
Ele não manteve a interlocução. E isso é uma marca forte da carta, porque eu estou falando com alguém. Portanto, não sei se o senhor se recorda, né? Escreva para que o senhor saiba, senhor, senhora, sempre manter a formalidade. Teve uma vez na UEM que foi carta aberta a um juiz, por exemplo. Um candidato que lembrou que era meritíssimo, melhor. Quem não lembrou, que mantenha, mas não colocar você. Mesmo que seja para o colunista. Eu, por exemplo, se escrevesse uma carta para a Lia Luft, da Veja, que gosto muito, colocaria você. Mas como é carta da UEM, é vestibular, mantenha a formalidade. Importante também falar da finalidade de cada uma, que sempre vai estar no comando. Carta de reclamação, reclama, pede providência, foca no aspecto negativo do pedido, da reclamação. Solicitação, pede algo específico, apresenta vantagem. Porque se eu estou pedindo um semáforo para minha rua, eu tenho que colocar... Dizer por que precisa do bendito semáforo. Quais as vantagens eu terei com ele. Certo. E a reclamação, eu reclamo que a minha rua está com trânsito ruim, perigoso. Eu não sei se vai ser um semáforo, quebra-mola que eles vão fazer. Mas eu peço providências. Essa eu vejo a diferença. E a carta do leitor, a banca vai colocar. Eu vou escrever para uma revista, para um jornal, para manifestar minha opinião, para pedir uma nova publicação, para dizer que a revista está muito parcial. O pedido, né, o teor da minha carta do leitor é o comando que vai determinar. Agora, só para encerrar a parte da carta, despedida também formal, atenciosamente, respeitosamente, às vezes obrigado pela atenção, nada de abraço, mesmo abraço cordial, evitem isso, beijo muito menos, né? E a assinatura, o que é muito importante, porque aí sim o zero, porque a identificação caracteriza, é motivo para zero. Portanto, vai estar lá, assine como? Ah, mas e se não tiver? Vamos imaginar que a banca não coloque assine como? Coloque o papel social, professor, cidadão, morador, alguma coisa que não se comprometa. Sem nome, por favor. Isso realmente e faz sentido, porque está lá no manual do candidato que é um dos motivos para zero. Nada de querer inventar, porque como na escola é muito comum eles fazerem trabalhos, a gente fala, não esquece o nome, esquece o nome. Aí a pessoa está viciada, né? Automático. E aí não precisa nem perguntar. Professor, eu vou zerar? Vai. Se colocar o seu nome, nem que for o primeiro nome, sem sobrenome, ele vai zerar. Ok, a Abílio Neme já está aqui brincando, manda. Quem acha que o Corinthians vai ser campeão, curte aí. É corintiano? É o tipo de pergunta que ele faria na sala para mim. É o jeito que o Abílio apronta. Luciana, a parceria de vocês é ótima. Obrigado, Luciane. Bom, vamos lá, nós temos mais 2 gêneros. Depois a gente ainda vai trazer algumas dicas gerais. O papo hoje é um pouquinho mais longo. Por isso que a gente vai atrapalhar o Faustão. É isso mesmo. A gente talvez tá até Fantástico, talvez até Fantástico, desculpa. Como é que é o Tadeu? O Tadeu Schmidt, e tem uma outra agora que apresenta, não sei se faz um nome. Poliana Abrita. Isso. Bom, vamos lá. Artigo de opinião. Esse é fofo. É fofo? Adoro artigo de opinião. Os alunos odeiam, geralmente. Os alunos, na verdade, eles não gostam de muitas coisas de escrever. Alguns dão conta, mas dizer que são apaixonados. Eu falo, não interessa, eles não gostam, vão saber fazer bem feito. Porque artigo de opinião, você sabe disso, né? Você também escreve, é o que a gente faz, você publica muitos também. Eu sou colunista já há mais de 5 anos, então eu escrevo artigos de opinião de maneira ininterrupta há mais de 5 anos. Mas veja, eu escrevo no conforto da minha casa, refletindo com o tempo, 4.000 caracteres. Eles têm toda a situação psicológica, 15 linhas. Portanto, o artigo de opinião é aquele texto que estaria ou está publicado no jornal, numa revista, num site, num blog, é assinado, tem título e manifesta a opinião de alguém sobre algo. O fato de ser assinado não significa que você vai colocar o seu nome. Porque olha só, a primeira vez que alguém pediu artigo de opinião, eles não colocaram para assinar. Muito bem, título e texto. Na segunda vez pedido, mas colocaram assine como, colocaram um nome fictício. O colaborador teve uma vez que foi também. Aí os alunos, ai meu Deus, tem que assinar. Falei, gente, mas aí tem que ter bom senso. Você não pode pegar o que o professor fala na sala também, engolir aquilo e não fazer o seu, tem que ter o teu trejeito na hora. Eu falei que é desse jeito, mas a banca propôs um modelo diferente, então você tem que assinar. Porque imagine, Ronaldo, como é que um artigo de opinião vai estar publicado no jornal anônimo? Não tem como. Tem que ter o nome do autor. Você coloca o título, o nome do autor embaixo um pouquinho, se sobrarem linhas, se não sobrar, põe na mesma linha do título, tem problema, e começa o texto embaixo. Isso é muito natural. Marcas de primeira pessoa, acredito, penso, defendo, e argumentos. Aí, sim, exige esse posicionamento. Não é texto informativo, não é texto que vai ficar discorrendo sobre provocar reflexão no leitor. Você não precisa mudar necessariamente a opinião do teu leitor, mas você, ao mostrar a tua opinião, você provoca reflexão nele. É isso que é o mais, assim, é a grande marca de um artigo.
Então, primeira pessoa fundamental. Sim. Ou do singular ou do plural. Você pode falar, acredito que nós brasileiros, aí você se inclui também no grupo. E aí tem mais um gênero, o instrucional. Esse eu acho assim bobinho, para falar a verdade. Eu tiraria da lista, se depender de mim, porque eu acho que é um texto que não mensura capacidade linguística de alguém para entrar na universidade. Mas enfim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O texto instrucional ele é tão simples que às vezes o aluno faz e fala, professora, mas é só isso mesmo? Isso. E aí eu dou nota boa porque realmente está certo, e até os alunos que são... E a pessoa se sente insegura. Porque assim, os alunos que são muito bons, eles não gostam do instrucional justamente porque eles ficam mais ou menos ali, junto com os outros, eles não se destacam tanto porque não tem muito o que fazer. Texto instrucional, como o nome diz, instrui, orienta, aconselha, sugere, mostra caminho. Linguagem sucinta, objetiva, tem título, e você vai buscar orientações. Marca principal, verbo no imperativo. Por isso que a escola trabalha isso desde a tenra infância, receita. Receita, bula, manual de instrução, regulamento, essas coisas todas que a gente usa, né? O gênero é um texto social. Você vai escolher orientações. Por exemplo, se fosse do intercâmbio, que eu falei no início, se você hoje fosse orientar alguém que está com desejo de fazer o intercâmbio, que orientações você daria? 3, 4 orientações, 2 ou 3, mas sempre com justificativa. Essa é uma dica importante para as pessoas. Ela instrui e justifica por quê? Faça Instrui isso. e justifica. Por quê? Mesmo que seja óbvio. Então, sei lá, eu pensei, para intercâmbio, converse com pessoas que já viveram a experiência. Parece meio óbvio, por que eu vou conversar com alguém? Porque a partir dessa conversa eu vou fazer as minhas inferências, mas eu vou ter uma noção. Talvez alguém de idade parecida com a minha, de gostos parecidos. Mesmo assim, você coloca a justificativa. E sempre o tema no início, Ronaldo, tanto no instrucional como quaisquer os outros, 9. O tema ele estará em negrito no comando amanhã. E esse tema tem que estar no início das cartas, do resumo, de todos eles, o tema estará. Por quê? Porque aí você se prende ao tema. E você não menos faz você fugir dele. Porque a coluna do tema, quando eles dão nota, tem as leituras que são superficiais. Sabe aquele aluno que passa de raspão no tema? Sim. Ele passou, mas não mergulhou, não aprofundou. Quando você coloca no início, a chance de você ficar indo para outros caminhos... De você dispersar... que você fica ali. Porque senão corre o risco de você até fazer um texto bom. Quem quiser em tema são os alunos, às vezes, que têm textos bons, bem escritos do ponto de vista de texto, só que falam de A quando a banca pediu de B. Aí fala, professora, zerei, mas não leu às vezes com atenção ao comando. Muito bem, falamos aqui sobre todos os gêneros em destaque. Carlos Henrique Calisto, inclusive indicando aqui o nosso vídeo, a nossa conversa para Fernanda Calisto. Muito obrigado, Carlos, por acompanhar, a todo mundo que está acompanhando. Olha só, gente, nesses últimos minutinhos da conversa, eu acho que é fundamental você dedicar uma atenção ainda maior à nossa conversa, porque agora serão algumas orientações gerais, né? Algumas dicas gerais para você, para que você não corra o risco de zerar na redação, né? Para que você faça uma redação com mais calma, com mais tranquilidade. Então são aqueles toquezinhos de quem já tem experiência, de quem já orientou vários alunos, várias alunas e que tiveram bons resultados. Então convide rapidinho outras pessoas para assistir também, porque são dicas fundamentais. Às vezes você já domina todos os gêneros, mas às vezes uma coisinha que você escuta aqui pode fazer a diferença amanhã. Vai ficando aí, então, bem atento a isso que a gente vai trazer. Bom, eu quero começar trazendo junto contigo alguns aspectos que a gente já tinha comentado, inclusive ao longo da conversa. O primeiro deles, o cuidado então com essa questão, minha letra grande, minha letra pequena, como que eu posso controlar isso para não me estourar e nem faltar linhas, né? Porque assim, não quer dizer que se passou uma linha lá na definitiva, o candidato vai zerar, não é isso. Às vezes a banca pode assim, não ler aquela última linha, ele pode colocar lá. Mas olha só, se eu faço um rascunho muito bagunçado também, às vezes a pessoa faz o rascunho e apaga, escreve e apaga. E às vezes ela vai fazer aquela bagunça organizada, como as nossas gavetas, por exemplo. A gente se entende. Só que daí na hora de passar limpo, como está muito confuso, você acha que vai chegar no mínimo e vai terminar no texto e não chegou. Você acha que caberá nas 15, aí vai espremendo. Portanto, o rascunho é o momento, sim, desse ajuste, mas eu preciso ter essa noção na hora de passar limpo. E uma outra coisa que falava nos bastidores, né, Ronaldo? Que eu sugiro, veja, isso aí não é uma estratégia que vai dizer que seja eficaz para todos, porque quem já fez o vestibular talvez já tenha uma maneira. Já encontrou sua forma. Quem faz a primeira, se quiser seguir isso, você vai receber o caderninho amanhã e às vezes o aluno pega o caderno e é sempre uma curiosidade muito grande, porque às vezes rola até um bolão por aí, saber quais gêneros, né, vão cair.
E aí ele fica naquela ansiedade, então foi relato e resumo, foi artigo e resposta, aí vem aquela coisa, né, o que eu mais gosto, o que eu não gosto. E depois vai folhear a literatura, né, dá aquela folhadinha na literatura, na gramática, e às vezes vai ficando meio ocioso. Eu sugiro que concentre-se na redação. Faça primeiro a redação. Sim, olha, leia texto de apoio 2 vezes para quaisquer gêneros. Uma vez para você, quem sabe seja até um texto que a pessoa já conhece, pode ser. Vai te deixar mais, assim, é psicológico só, mas deixa mais tranquilo. Mas leia uma vez, então é esse texto. Na segunda, dependendo do gênero, já vá buscando o que for preciso. Leia o comando, porque a UEM, nos últimos anos, tem feito provas muito boas nesse sentido. Contexto. Então, ela vai... Imagine a seguinte situação. Você é fulano, está fazendo tal coisa, faz de conta. Porque essa escrita tem uma função social. Imagine isso, que você é um advogado. Eu não sou, mas faz de conta que você é. Faz de conta que você assume o personagem. Você é mãe e tem um filho de 20 anos. Eu não tenho, mas faz de conta que você tem. E aí você vai fazer a tua prova concentrado naquilo, né, no gênero. E talvez você nem passe a língua. Há alunos que já me falaram isso, que eles fazem a prova, e aí eles vão fazer prova de língua, de literatura, passam o gabarito e depois voltam. Porque às vezes esse ler textos pode dar uma ideia, pode... Enfim, é uma estratégia. Alguns não, eu quero fazer redação, quero passar ali, deixar prontinha e ir para o outro texto. Você tem que ver o que funciona mais com você. Fica melhor. Mas eu gosto dessa dica de fazer o texto antes de ler qualquer outra coisa. Porque às vezes algumas inseguranças que o nosso aluno, que a nossa aluna tem em relação à gramática, à literatura, à língua estrangeira, essas inseguranças acabam interferindo e trazendo preocupação para o texto. E às vezes a pessoa perde pontos naquelas que já estão inseguras das questões das demais provas e vai perder pontos na redação que não precisariam ser perdidos se a pessoa tivesse concentrado inicialmente na prova de redação. Não, porque assim, muito clichê falar isso, mas é preciso. A questão emocional a gente sabe que é o que mais pesa, porque, né, como é que se explica um aluno preparado que não tira nota? Porque essa questão do chute, da sorte, alguém já perguntou uma vez numa prova se que é o segredo do vestibular, inteligência, esforço ou sorte. Eu acho que sorte, assim, você das 10 obras leu só 2, e justamente as 2 que você leu, eles pegam. Que sorte, joguem na loteria. Isso é sorte. Mas o restante não, é realmente essa estratégia. Portanto, você tem que tentar manter esse emocional para que todo aquele esforço não vá, né, não se esvai pelo ralo, justamente naquele momento. E aí a gente fala de respiração, é uma coisa assim, não é física. Sim. Respira, texto de apoio, vá arriscando. Se tiver alguma palavra que você desconhece o significado, tente observar no contexto e vá. Para você pegar o lápis e começar a rascunhar, já teve um processo. Porque olha só, o rascunho é processo. Porque o texto, na definitiva, é produto. Aí acabou, é produto que é entregue. O rascunho é processo. Só que para eu chegar no rascunho, teve um processo que também antecedeu. O rascunho ele não vem assim, li, começa a escrever. Aí fica lá, pensando. Não fica. Não, eu sei onde que eu quero, eu sei onde eu vou chegar, portanto, esse é o caminho que eu vou percorrer. Não é tão simples, eu sei, assim, falando, parece, nossa, não é desse jeito. Mas, volto a dizer, para quem treinou, porque, Ronaldo, as pessoas às vezes buscam coisas miraculosas, olha, eu vou fazer um curso tal, não sei mais o quê. Não. Redação, o que funciona? Você aprende o que é o gênero, o que eu faço com os meus, quais são as marcas, eu dou os modelos, eu não acredito em receita, mas o modelo funciona para os meus. Todos os gêneros eu escrevo no nosso material. Esse é um aspecto bastante interessante, que você não pega aquilo que já está pronto. Você geralmente apresenta para os nossos alunos um texto seu, né? E eles aprendem justamente com você e com essa segurança de que você domina o gênero. A proposta, né? Eu pego a proposta da UEM, por exemplo, mas eu às vezes faço no quadro, eu levo no PowerPoint, eu levo no impresso, digo, gente, então assim, esse é o modelo. Tem alunos, por exemplo, que podem se destacar dos meus textos, podem fazer textos muito melhores que os meus. Mas aquele que está, sabe assim, barquinho à deriva, que tem que precisar de um farol, olha, gente, é aqui. É esse tipo de texto, esse tipo de marca, tá vendo? Ó, eu falei que não podia isso, então não coloquei no texto. Eu falei que tinha que ter, então eu coloquei. Mas que jeito você colocou? Essa frase aqui, essa palavra. Então eles vão visualizando. Qual que é a etapa seguinte? Façam sozinhos. Tentem ver se agora vocês conseguem aplicar tudo isso. Qual outra etapa? Eu tenho que corrigir. Eu tenho que anotar, tenho que devolver. E o que fecha? Nem todo mundo faz, mas é o que dá resultado maior. Reescrever. Olha, aqui você fez, ficou legal, 0 a 60, tirou um 41, vamos tentar um 50?
Vamos colocar isso, ele reescreve, traz de novo. Ah, agora sim. Tá, mas agora vai ficar para o próximo esse trabalho, né? Agora não dá tempo. Não dá tempo de reescrever. O negócio é estar em Se paz. bem que hoje eu para fico poder até fazer meia-noite no Facebook, porque hoje eles vêm com todas as perguntas do meu lado. Mas eu respondo, pode vir, não tem nada. Tem muita gente aqui querendo saber coisas. Tipo o Pedro Paulo. Lu, quais gêneros você acha que devem cair amanhã? Eu chutei. Posso falar que eu chutei? Fala. Eu chutei, resposta argumentativa e resumo. Mas, gente, isso é sorte. Isso é seu chute, né? Eu sei, eu não sei mais o que. Quem tem bola de cristal tem que então usar para descobrir os números da Mega Sena. Saber quais são os gêneros. Eu já acertei, já teve anos que eu acertei, mas olha, dei um chutão e foi. E alguns anos eu chutei em 2. Vocês costumam repetir? Sim, pode repetir. A UEM não tem essa tendência. Não, pediu carta aberta em No dezembro, passado, então não vai pedir. demais. Não me surpreenderia se pedir de novo. E temas também, Ronaldo, será que vão pedir de crise econômica, crise política? Não é característica. Por exemplo, doação de órgãos em dezembro. É um tema que estava estampando capas de revista? Não. Empatia, em julho do ano passado. Quem é que estava falando com tanta assiduidade sobre empatia? São temas, geralmente os temas da UEM são temas mais frios, digamos assim, não são temas tanto da pauta do cotidiano. Ângela Mia Kusonaka Kina, mandando aqui uma recomendação para a Giovana assistir. A Márcia Bertoni, perfeito, coloquei minha pequena para assistir comigo. Ela fará ano que vem, mas esse vídeo é excelente, obrigado pelo carinho. A Giselda, nossa querida professora amicíssima aqui, da Lu Oliveira. Eles vão desconfiar, fala que é amiga. Nada como ter uma escritora como professora de redação, sabe tudo essa Lu Oliveira, que orgulho. A Laura, tem uma segunda opinião que pode cair. Gente, eu penso o seguinte, quaisquer 2 dos 10, vocês matem no peito e façam gol de bicicleta. Não fica nessa agonia. Agora vejam, eu vou torcer para artigo e relato. Eu, por exemplo, torceria. Se fosse você amanhã, certamente. Aí eu abro lá artigo e relato. Viva, que delícia. Cai resumo instrucional. Faço uma cara, um bico e faço bem feito, tiro nota. Então não tem que ficar nesse sofrimento de acertar. Ok. Mas... Bom, mais alguma dica para a nossa turma que vai fazer a prova? Dormir cedo hoje. Tentar dormir cedo, é verdade, né? Ajuda, tá com cérebro. Eu falei que eu fico até meia-noite respondendo, porque realmente eu não nego, né? Mas a gente vê que alguns ficam até mais tarde, a recomendação sempre é. O ideal é dormir. E olha, a gente colocou ali, preparou algumas dicas ao longo de toda a semana, aqui no nosso Facebook, né? Porque você está assistindo a gente pelo Facebook do Platão, a gente colocou postagens curtas, são pequenos banners com dicas rápidas do que você deveria fazer antes da prova. Algumas delas são extremamente úteis, mesmo para a prova de amanhã, para a prova de terça-feira. Descansar, dormir é uma delas. Mas tem algumas outras dicas que são fundamentais, por exemplo. Às vezes vale a pena fazer uma pequena pausa na prova, dar uma saidinha para tomar a água fora da sala, vai ao banheiro, dá aquela respiradinha. Isso ajuda, quer dizer, são coisas que ajudam a colocar o cérebro, né, para dar aquela folga para o cérebro e até para você dizer para o seu corpo, tô no controle, aqui eu comando, né? Isso ajuda a dar calma, isso é importante. E não ficar acreditando nos urubus de plantão que amanhã, depois da prova de redação, vão começar a falar, você fez isso, zerou. Volto a dizer, procure alguém que você confia, alguém que entenda do riscado, tire as suas dúvidas e aí na terça-feira, aí assim, desliga a chavezinha, passou. Aí passou, não fica sofrendo. Aí foca nas específicas da terça-feira. E aí a gente fala, inclusive, para aquelas pessoas que fizeram a prova hoje, às vezes não tiveram, aliás, sentem que não tiveram um desempenho tão bom, ainda tem a prova de amanhã, são mais de 240 pontos. Na terça-feira são mais de 240 pontos, né, em disputa. Então, olha só, vai com calma, faça a sua prova, né? E vai caminhando passo a passo em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos. Certamente, né, você vai alcançá-los se você conseguir fazer essa caminhada com tranquilidade. Lu, eu acho que foi sensacional conversar contigo. Eu sei que você adoraria continuar competindo com o Faustão. Você Faustão, eu acho que você adoraria anos, não é? competir também. Acho que é a vez minha do Neso. Chega de Faustão, você não acha? Chega de Faustão. A gente vai contar do nosso contra-regra? O Toninho? Não vai contar? Não sei, ele já bravo lá, ele tá com a caretinha. A gente tem que terminar. Aquela assim, aquela... ele precisa desligar aqui, entendeu? Tá bom, se a gente falar alguma coisa, ele não desliga. É verdade. E a gente fica aqui de castigo. Ele está saindo para ir embora, ele não vai desligar, deixar a gente falando aqui com vocês.
Daqui a pouco acaba a bateria, os equipamentos. Tem bateria ainda? Vai que não tem, a gente está Não, a gente está no ar. Deixa eu só agradecer aqui. A Yara Cristina Calegari Volpato recomendou o vídeo para o João Matheus. A Márcia recomendou para a Pamela. O Matheus Molinari, só fazendo aqui mais uma dica, talvez ele tenha começado a assistir agora. No relato, é obrigatório usar uma perspectiva do futuro no final? Na verdade, a reflexão assim, do que você viveu. Se eu contei alguma coisa que eu fiz no passado, hoje, 10 anos depois, lembro-me com carinho, hoje me arrependo, hoje... Esse hoje, sim, se o tempo se passou. Se eu conto alguma coisa que aconteceu hoje de manhã, não vou colocar hoje, eu vou colocar depois de ter vivido isso. Acredito que essa reflexão é o que a experiência causou em mim. Vai mudar o meu futuro ou não vai? Talvez mude, talvez vai continuar do mesmo jeito. O importante é isso. Sabe, se você me conta uma história, eu pergunto assim, nossa, mas foi difícil para você, né? Ou não, mas como é que foi depois? Como é que você superou isso? Mas olha, aí você vai fazer aquele momento de reflexão. Você não vai contar a história de novo, você vai, aí é mais subjetivo. Acho que é isso que ele perguntou. Muito bem. Um monte de coraçãozinho, um monte de joinha aqui pra gente. Olha só, a gente aqui no Platão está torcendo demais pelo sucesso de cada um de vocês que assistiram com a gente, que vão assistir, quem sabe, num outro momento essa conversa, porque essa conversa, embora ela seja mais pensada para quem vai fazer a prova amanhã, nessa segunda-feira, né, a prova de redação, mas semelhante às conversas que nós tivemos ao longo da semana sobre literatura, sobre as obras literárias, você pode assistir num outro momento. Mesmo que você não vá fazer o vestibular agora, quem sabe você vai fazer o vestibular só em dezembro, quem sabe você vai fazer a prova do PAS, né, em novembro. Então são dicas, são orientações que são atemporais, tá? Então, valeu mesmo. Lu, obrigado pelo carinho. Você que é sempre parceiro ao longo dessa semana, inclusive esteve com a gente aqui, fazendo todo esse trabalho. Isso, aqui nos bastidores. Então, a todo mundo, nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo Platão. E fica o convite para sempre estar acompanhando as nossas redes sociais. A gente está sempre presente nas redes sociais com informações para você. E não deixe de mandar perguntas, inclusive, para a gente, às vezes, ali no Facebook do Platão, às vezes, se você precisa de uma orientação, quer saber a respeito do nosso colégio, quer conhecer o ensino médio, quer conhecer o cursinho, quer conhecer a educação fundamental, quer saber sobre o nosso propósito, o jeito que a gente trabalha, fique à vontade. Quer ser platônico. Quer ser Platão, né? Então, fique à vontade. Eu quero terminar com a minha hashtag. Então tá, fala aí. Rumo ao 120. Valeu, Lu. Gente, abraço para vocês todos, uma ótima noite e compartilhe esse vídeo para outras pessoas.